Olá, queridos alunos, tudo bem? Vamos iniciar mais uma aula de História. E o tema da nossa aula de hoje será a América Portuguesa. Pegue o seu caderno, seu lápis, sua caneta, seu material de estudos e vem comigo! Então vamos abordar aqui o conteúdo da nossa aula de hoje, que tem o tema América Portuguesa. Nas aulas anteriores vocês perceberam que nós estávamos abordando a América, mas a América espanhola. Então nós vimos o processo de chegada, conquista e colonização dos espanhóis sobre a América. E hoje, nesta aula, vamos iniciar a colonização também da América, porém agora não mais pelos espanhóis, e sim pelos portugueses. Alguns debates historiográficos têm mudado do ponto de vista didático até os termos e conceitos que utilizamos para abordar a história do Brasil. Por exemplo, antigamente a gente via nos livros o termo Brasil colonial. Hoje, já é mais comum vermos a América Portuguesa, porque a ideia de uma brasilidade ainda era muito precoce de se abordar. O sentimento de uma identidade brasiliana só vai constituir a partir do século XVIII. Então, nesse período, não é muito comum usarmos a expressão história do Brasil propriamente dita, porque o Brasil como tal ainda não existia. O que existia, na verdade, era um pedaço da América sob o comando dos portugueses. Esse ajuntamento de culturas nesse pedaço da América sob o comando de Portugal é que paulatinamente vai se constituir na identidade do que nós chamamos de brasileiro. Por isso é importante nós, enquanto cidadãos da pátria brasileira, aprofundarmos o nosso passado, compreendê-lo, para melhor entender como se deu a dinâmica de formação do Brasil. Então, na aula de hoje, vamos iniciar as nossas aulas, as quais daremos ênfase da agora em diante à história do Brasil especificamente. E nós temos esta imagem, que é uma imagem muito tradicional sobre a história do Brasil, que é a chegada dos portugueses e a descoberta do Brasil, o descobrimento do Brasil pelos portugueses. Esse é um termo que ainda é muito usado nos livros didáticos, na formação das nossas criancinhas, essa ideia do descobrimento. Porém, esse debate hoje já tem larga acúmulo de reflexões e de pesquisas que desmistifica essa ideia do descobrimento, Essa ideia de descobrimento dá uma ênfase de heroísmo aos portugueses e, ao mesmo tempo, dá uma ideia de que, se não fosse os portugueses, o Brasil seria um lugar atrasado. Então, é importante termos esta representação apenas como um discurso produzido pelos portugueses e que foi reproduzido enquanto forma de orientação histórica. Mas enquanto pesquisa historiográfica, esse termo precisa ser enfrentado. Essa ideia do descobrimento é uma ideia que não ajuda na nossa cidadania. Ao contrário, o que nós vimos, vamos ver daqui a pouco, foi o massacre, de povos que aqui viviam, os indígenas, para atender os interesses dos portugueses. Terra vista! Terra vista! Terra vista, venha! Chegamos!
Então, nós queremos aqui desconstituir esta imagem mistificadora do mito do herói português e vamos agora nos concentrar numa imagem analítica para melhor entendermos as causas do porquê os portugueses teriam chegado na América do Sul. E para entendermos esse contexto, nós temos que entender a dinâmica política e econômica do século XVI, que é o chamado mercantilismo. O mercantilismo é a primeira experiência do capitalismo moderno que se constitui na Europa nesse momento histórico. Então, o mercantilismo lusitano, né, vai ser a dinâmica econômica de Portugal, em que, para enriquecer o Estado português, era necessário fazer grandes investimentos em navegações para alcançar rotas comerciais para aumentar a lucratividade. Então veja que aqui não tem nada de visão heróica, o que você tem aqui é uma visão de interesse econômico e de poderio político. Então as navegações não são empreendimentos de aventureiros que não tinha nada para fazer, ao contrário, são investimentos arriscados em áreas ainda desconhecidas, mas que o investimento também em tecnologia náutica foi fundamental para a expansão do que vai se constituir no chamado Império Ultramarino, ou seja, as possessões que Portugal vai ter ao longo do mundo. E é importante ressaltar que Portugal terá o maior império ultramarino do mundo no século XVI, sendo superado apenas no século XVIII e XIX pela Inglaterra. Mas nesse contexto, Portugal tinha um poderio enorme nesse momento. Então os portugueses vão conquistar a região da Ásia, né? A região onde seria hoje as Filipinas, o Japão, a Indonésia, a Índia, grande parte da costa africana, e na América só vai ser a América do Sul, um pedaço que vai se corresponder à América Portuguesa. Então aqui nós temos o mapa que melhor ilustra o que acabamos de falar, né? Portugal, nós sabemos que é um pequeno país, foi o primeiro país a estabelecer a sua independência na Europa, ainda no século XII, na transição da Idade Média para o mundo moderno. Então Portugal se constitui enquanto um Estado-nação, com uma centralização política absoluta na figura do monarca, e empreende as chamadas navegações, onde o ponto de interesse naquela época era o comércio na Índia, né? Para isso teria que atravessar o mar Mediterrâneo, o mundo árabe, mas esta região já estava sob o monopólio italiano. Então, para poder navegar aqui, teria que pagar altas taxas para os italianos. Então, para não ter os seus lucros comprometidos com taxas e tributos, os portugueses então resolveram empreender uma nova rota para chegar à Índia, que seria o chamado périplo africano. Esse termo périplo africano é um termo que ficou consagrado na historiografia para designar o processo de contorno da África, que levou por volta de um século, né? Ao contornar a África, portanto, os europeus portugueses chegam à Índia por uma nova rota, quebrando desta forma o monopólio italiano, da burguesia italiana. E a burguesia lusitana, isto é, a burguesia portuguesa, vai intensificar o comércio com a Índia. Ainda na expansão da Ásia, os portugueses conquistam a região onde hoje é a Indonésia, né? Tanto é que atualmente há um pequeno país que foi emancipado da Indonésia, que é falante da língua portuguesa, que é Timor-Leste, né? É um país independente atualmente. A China, né? Macau, por exemplo, se vocês observarem, há grandes áreas de arquitetura portuguesa, né? Com as suas famosas louças, porcelanas, cerâmicas, azulejos portugueses, típicos do século XV,
igrejas coloniais na região de Macau, ainda nos dias atuais, e uma parte dessa região da China também é falante da língua portuguesa. Interessante, né? Aqui onde seria as Filipinas, o Japão, Portugal também teria chegado a essa área, né? Então veja que o domínio português foi muito importante para a expansão da economia capitalista mercantil do século XVI na Europa. E no que diz respeito à América, os portugueses vão ter o controle apenas desse pedaço da América do Sul, que corresponde então ao nosso Brasil, né? Então nesse contexto aqui nós vamos chamar nos primeiros séculos de América Portuguesa, ou seja, um pedaço da América colonizada por Portugal. Há um debate interessante entre os historiadores no que diz respeito ao desenvolvimento social e econômico das Américas do Sul Central, né, da América Latina como um todo, em relação à América do Norte. Por que explica o desenvolvimento da América do Norte e o atraso da América Latina? A explicação se dá porque o controle colonial inglês sobre a América do Norte não foi tão sistemático quanto o controle colonial latino-americano. Então veja que o que permitiu a expansão e o desenvolvimento da Nova Inglaterra, que vai se constituir nos Estados Unidos, é que o controle inglês era mais frouxo em relação ao controle lusitano e hispânico. A América colonial espanhola e portuguesa, diferentemente da imagem que a gente tem de que seria desorganizada, ao contrário, era uma colonização extremamente controlada e sistemática. No caso português, era tão controlada que o Brasil, por exemplo, só vai ter universidade no século XIX. Enquanto, por exemplo, que na América do Norte, em 1636, já se tinha a Universidade de Harvard. Os hispânicos também permitiram a entrada de universidades, né, como a Universidade de São Marcos, em Lima, no Peru, em 1550. No Brasil, só teremos universidade ou ensino superior no século XIX, com a vinda da família real para o Rio de Janeiro. Então, é muito importante a gente entender essas nuances históricas do passado, o que explica muito das dimensões sociais e econômicas dos dias atuais em nosso país. Bom, essa imagem é uma imagem clássica, é uma representação, né, da chegada lusitana, da chegada dos portugueses na costa do Nordeste brasileiro, na região de Porto Seguro. Uma imagem romântica, essa imagem do século XIX, né, dá uma ideia de uma integração entre índios e europeus, mas os relatos da época dão conta, né, fontes incontestáveis, de que a relação portuguesa com o índio inicialmente foi de violência e não de contato civilizatório no sentido de integrar, mas sim no sentido de impor uma lógica cultural sobre um povo que já tinha presença há mais de 50 mil anos. Olha que interessante. Isso está mudando a historiografia. Hoje nós temos agora não só a história antiga da região do Oriente Médio, que é aquela história tradicional que a gente estuda, mas hoje já temos uma história antiga da América. Então, já havia povos indígenas na região da América do Sul, e no caso onde se localiza o Brasil atualmente, por volta de 50 mil a.C., com sistemas organizativos extremamente avançados antes mesmo da chegada de Portugal, né, dos portugueses. O que quebra essa imagem de que os índios eram coitadinhos, atrasados, enquanto os portugueses trouxeram o progresso para cá. Do ponto de vista didático, nós vamos explorar aqui, né, toda a colonização portuguesa será de longa duração. 3 séculos de presença portuguesa, iniciando em 1500 e finalizando só em 1822 com o processo de independência que nós vamos abordar ao longo das nossas aulas. Então, nesse primeiro momento, vamos falar aqui das primeiras décadas, né, do período pré-colonial e início da colonização portuguesa
na América do Sul. Então nós vamos ter várias expedições, e é bom ressaltar que as 3 primeiras décadas ainda não tinha uma instalação colonial oficial. Os portugueses estavam investindo seus investimentos na Ásia, na Índia. Só a partir de 1530 é que vai iniciar a colonização com controle estatal colonial português. Então, nesse primeiro momento aqui dessas 3 décadas, o que tinham explorações, né, na extração de pedras preciosas, mas sobretudo de uma madeira muito importante, que era o pau-brasil, né? Então, o pau-brasil é essa madeira. Veja que ela tem uma casca grossa, mas que no seu núcleo ela tem um interior todo avermelhado. Então, por conta de ser avermelhado, lembrava brasa. Então, dessa expressão brasa que surgiu o nome do nosso país, Brasil, né? A ideia de quente, calor. Então, esta madeira era fundamental nesse contexto para os portugueses, porque ela era utilizada para fins comerciais na extração do seu líquido para fazer tinta e, portanto, tingir os tecidos na Europa, incrementando a economia manufatureira de Portugal, né? Então veja que o pau-brasil é uma árvore hoje defendida, né, por lei, devido à sua larga exploração ao longo dos séculos, quase que ela foi extinta, né? Então hoje nós temos reservas ecológicas onde o pau-brasil é protegido. Aqui nós temos uma iconografia do contexto em que os portugueses vão estabelecer a extração do pau-brasil, né, utilizando para isso mão de obra escrava indígena. Nesses primeiros décadas ainda não havia presença africana na América portuguesa. Os braços que vão ser utilizados para a força de trabalho serão os braços indígenas. Então, para estabelecer o processo de administração colonial na América portuguesa, os portugueses criaram as chamadas capitanias hereditárias, que consistia em pegar esta região toda e dividir em pequenos lotes, em faixas de terra. É bom lembrar que o pedaço que cabia a Portugal era somente este aqui, ó, né? Segundo o Tratado Internacional de Tordesilhas, tudo que estava à esquerda ou a oeste, né, pertencia à Espanha, e ao que lado direito ou a leste pertencia a Portugal. Então os portugueses só tinham controle colonial deste pedaço. Só a partir do século 17 e 18 é que nós teremos o processo de expansão territorial para terras espanholas, e que no século XVIII e início do século XIX, por meio de algumas tratativas internacionais, é que vai estabelecer todo o território brasileiro, né, tal como conhecemos hoje. Mas inicialmente os portugueses, a América portuguesa, só tinham este pequeno pedaço na América do Sul. Então havia a administração colonial descentralizada, isto é, cada capitania tinha um responsável, né, e ela tinha algumas obrigações, como povoar a colônia, enviar o ouro para Portugal, 20%, enviar pedras preciosas, né, metais preciosos também para Portugal, e isso era feito por meio de alguns documentos importantes, como a Carta de Foral e a Carta de Doação, que eram documentos oficiais que davam legitimidade de posse para os capitães donatários, que eram, na verdade, nobres que tinham muita influência na corte de Portugal, né? Então esse mapinha é um mapa histórico do século XVI, de 1574, atualmente está exposto num museu na Biblioteca da Ajuda, em Lisboa, em Portugal. Aqui já temos uma representação didática, né? Então, para melhor visualização,
Então, como acabamos de falar, a América Portuguesa era apenas este pedaço aqui, ó, tá? Este outro grande pedaço pertencia, portanto, à Espanha. E aqui nós temos os limites do Tratado Internacional de Tordesilhas. Porém, as capitanias hereditárias não foram bem sucedidas, né? Porque muitos capitães hereditários nem sequer vieram para cá. Então, os portugueses resolveram centralizar a colonização. E aí as capitanias passaram a ser comandadas apenas por uma única pessoa, que vai ser a figura do governador-geral. E aí nós temos os chamados governo-geral. Ao longo de todo o período colonial, houve mais de 30 governadores, mas a gente dá destaque aos 3 primeiros, né? Tomé de Souza, Duarte da Costa, Mendes Sá, que são importantes governadores que vão comandar a colônia nesse contexto. Então, nos seus governos, nós temos aqui a formação da primeira cidade, que vai ser Salvador, e também a primeira capital. É nesse período que nós vamos ter a chegada de bovinos, de equinos, que ainda não tinha na colônia, de caninos também, né? Essa ideia de domesticação de animais não havia como prática cultural entre os indígenas. Serão os portugueses também que vão trazer para a América Portuguesa. Também vão trazer a experiência da cana-de-açúcar, que já era feita na África, né? Então vai expandir, portanto, a produção açucareira na América Portuguesa, criando, portanto, a empresa colonial açucareira, que nós vamos abordar nas próximas aulas, e também a força de trabalho africana, né, que vai também incrementar junto com a força de trabalho indígena, sob a perspectiva da escravidão. E é óbvio também que o processo de aculturação, né, com os valores europeus, portugueses, cristãos, católicos, né, a Igreja Católica também se instalará, né, será instalada nesse contexto, a primeira diocese em Salvador, né, com o primeiro bispo, Dom Pedro Fernandes Sardinha. Enfim, então, dá aqui o início, né, da oficialização colonial e os processos de instalação de uma administração mais sistemática, com fiscalização, acompanhamento e, portanto, a expansão mercantilista na América Portuguesa. Então foi isso, pessoal, a nossa aula de hoje sobre a América Portuguesa. Espero que esses conceitos iniciais que aqui discorremos possam ser compreendidos por vocês. Qualquer dúvida, dê uma lida no material, está postado lá na plataforma. Não esqueça também de fazer os exercícios. Qualquer dúvida pode me procurar, estou à disposição. Desejo a vocês bons estudos e até a próxima aula.